Ok. Meus queridos, pastor Yuri, né, não pôde estar conosco, ele está voltando para a vida militar, né? Desde quarta-feira, próxima passada, ele se apresentou ao quartel. Graças a Deus, eu creio que Deus vai usar a vida dele também ali, nessa nova missão. Mas, como pastor da igreja e autoridade do reino de Deus, eu quero ministrar uma palavra nesta manhã, e eu creio que vai abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. O livro que nós vamos usar, nós temos passado aí 3 dias de estudo, de meditação, né, se voltando para Deus, e Deus tem despertado em nós esse temor para que possamos estar pregando a sua palavra com muita seriedade, com muito empenho. E nós temos estudado o livro de Samuel, o livro do profeta, né, o livro de Samuel. Eu quero te convidar a abri-lo no seu capítulo 15, Samuel capítulo 15. E nós vamos fazer a leitura das Escrituras. Nós vamos ler 23 versículos. Todos acharam? Todos acharam? Ok. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, o destrói totalmente. A tudo que tiver, nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, menino, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, sai do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está de frente do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, bois, os animais gordos, cordeiros, e o melhor que havia não o quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil, desprezível, destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído o rei Saul, porquanto deixou de me seguir e não executou a minha palavra. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugada Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento, dando volta, passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: mas que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e que mugido de bois que ouço? Respondeu a Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e
te declararei o que o Senhor deu-lhe. Perseguiu Samuel porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra ele até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, deu ouvido à voz do Senhor, e seguiu o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou os despojos, ovelha e bois, o melhor designado a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto o que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer, irmãos, obedecer e o atender é melhor do que gordura de carneiro. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que fazer qualquer outra coisa. Feche seus olhos, nosso Deus, nosso Pai. Eu sei que o Senhor está aqui. E eu quero te pedir, Senhor, abençoa esta meditação antes que possamos nos assentar à tua mesa. Fala conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, se posso intitular essa mensagem nesta manhã, o título da mensagem é: cumpra a sua missão. O tema desta mensagem é: cumpra a sua missão. Para aqueles que estão debaixo de autoridade, sempre bom o entendimento de que missões e tarefas são para serem bem cumpridas, bem efetuadas, pois a nossa permanência sobre essa autoridade ou sobre esse ambiente o qual nós estamos obedecendo às autoridades depende disso. O trabalho, se você quer permanecer no trabalho, você precisa obedecer. Em qualquer outra área, se você quer permanecer, se você quer avançar, se você quer ser bem-sucedido, você precisa obedecer. Você precisa cumprir a missão no qual lhe fora dado. Lembro da grande frase viralizada após o episódio histórico do filme brasileiro Tropa de Elite, ao qual dizia: missão dada, missão cumprida. Viralizou esta fala e nós andamos repetindo e vendo muitas pessoas repetindo. E aí fulano foi lá, fez isso. Meu irmão, missão dada, missão cumprida. Então nós temos esse entendimento que missões são para serem cumpridas. No episódio nós vimos policiais que colocavam suas próprias vidas em risco para cumprir a sua missão. Policiais que adentravam as favelas cariocas, os morros cariocas, para cumprir as suas missões. Para eles, o que mais importava era a obediência. Colocavam suas vidas em risco, mas eles obedeciam. Fora os palavrões assim, mas o filme era um filme interessante, um filme o qual particularmente eu gostei. E o que nós vemos nesta passagem, nesta manhã, meu irmão? O que nós vemos, meus irmãos? A história de um homem que não estava disposto a cumprir a sua missão. Qual foi a missão dada por Deus a este homem? Este homem era uma autoridade
do reino de Israel, uma autoridade no reino de Deus. E ele tem, a primeira missão é honrar ao Senhor, destruindo os inimigos do povo de Deus. Ele tem uma missão, e a missão dele é destruir os inimigos. Olhando para esse texto, nós vemos a estrutura desse texto formada do versículo 1 ao versículo 3. Nós estamos vendo o profeta, movido pelo Espírito de Deus, dando a Saul a missão, para que você entenda até mesmo a questão do tema da mensagem. Nós vemos aí, se você observar, você tem os primeiros versículos, um homem recebendo uma missão. Do versículo 4 ao versículo 9, nós temos o falso cumprimento da missão. Um homem que volta da missão dizendo: eu cumpri, eu fiz, eu realizei. E ele fala com alegria. Ele fala como se ele estivesse obedecido. E nós temos do versículo 10 ao versículo 23 a intervenção de Deus mediante a falta do cumprimento da missão. Então nós temos em 3 blocos esta passagem bíblica. Então nós temos na primeira missão, no segundo bloco o falso cumprimento da missão, e no terceiro bloco nós temos a intervenção de Deus. Deus agindo mediante a falta de obediência, o qual nós chamamos aqui de cumprimento da missão. Por que esta missão foi dada a este homem? Deus tinha muitos motivos para dar uma missão a este homem. Primeiro, este homem era representante do seu povo. Se ele é representante do seu povo, ele é um representante de Deus. Eu quero fazer uma pergunta nesta manhã: quantos representantes de Deus nós temos aqui? Quantos representantes de Deus nós temos aqui? Você tem uma missão. Você, como representante de Deus, eu, como representante de Deus, nós temos uma missão. Qual é a nossa missão, meus irmãos? Qual era a missão de Saul? Obedecer a Deus, honrar a Deus. Sabe qual é a nossa missão, meus irmãos? Honrar a Deus, obedecer a Deus. A missão deste homem era obedecer a Deus. Eu disse que Deus tinha seus motivos para querer usar este homem agora, neste momento da história. Qual era o motivo? Irmãos, quando o povo, olhando para o contexto histórico, quando o povo saiu do Egito, Deus guiou o seu povo pelo deserto. E numa certa parte desta viagem, rumo à terra prometida, o povo de Deus sofreu um ataque covarde de Amaleque. Sofre um ataque covarde de Amaleque. E Deus prometera, lá no episódio, Deus promete riscar Amaleque debaixo dos céus. Deus disse: eu vou acabar com eles, eu vou riscar, vocês nunca mais, ou no futuro, vocês terão um problema com esse povo, porque eu vou riscar eles de debaixo dos céus. Eu irei destruí-los. Então havia uma promessa de destruição deste povo. Irmãos, e Deus estava querendo usar Saul como um agente da sua vingança, como sua espada. Deus queria usar Saul. Mas Saul, meus irmãos, conhecedor da história do seu próprio povo, da sua própria história no passado, ele parece que não levou isso em consideração. Ele não levou isso em consideração. O que Deus queria fazer é justamente exercer juízo sobre os amalequitas.
Então Deus havia prometido destruí-los da face da terra, e estava ali a grande chance desse homem ser usado por Deus. A grande chance desse homem ver a glória de Deus se manifestando através da sua vida. Irmãos, todos nós aqui temos grandes oportunidades de ver a glória de Deus se manifestando através das nossas vidas. Assim como Saul, você e eu, nós temos a oportunidade, Deus nos tem dado a oportunidade de ver a glória dele se movendo através das nossas vidas. Ele falou para os discípulos assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então ele deu a missão: ide, prega o evangelho. Ele falou: em meu nome. Em meu nome? Em meu nome? Expelirão demônios. A glória seria de quem? Do homem ou de Deus? A glória seria de Deus, mas se revelando através da vida dos homens. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A glória do homem ou de Deus? A glória de Deus. Assim como ele, Deus também, meus irmãos, nos dá a oportunidade de se fazer manifesta a sua glória através das nossas vidas. Então Saul está com a chance de ser usado pelo Deus Todo-Poderoso para cumprir essa profecia. Acho que é Êxodo 17, a partir do versículo 8 ao 14. Narra esse fato dos Amalequitas, Amaleque atacando, e Deus dando uma grande vitória sobre Amaleque. No versículo 14 ele fala sobre riscar Amaleque da face da terra. Então nós vemos, meus irmãos, que esse homem tem a oportunidade. E voltando ao capítulo, olhando novamente para esse capítulo 15, nós vamos ver que Samuel, que o profeta começa a sua fala a Saul dizendo: o Senhor te enviou. Ao Senhor, ele diz assim: diz Samuel a Saul: o Senhor me enviou para te ungir, para te consagrar, para impor as mãos sobre a tua vida, para invocar o nome dele sobre a sua vida. Ele está dizendo: cara, o Senhor colocou você debaixo de grande responsabilidade. Você tem uma bomba na sua mão. O Senhor me levantou para te ungir sobre o seu povo Israel. E ele diz assim: agora presta atenção. Você tem unção de Deus sobre a sua vida. Preste atenção, ou atenta, pois, agora para a palavra de Deus. Fica ligado agora, porque Deus vai falar com você. Atente, não fique disperso. Deus vai te dar uma palavra. Você é ungido de Deus, você vai ficar debaixo de uma responsabilidade muito grande quando Deus falar com você. Meus irmãos, todos nós aqui seremos no dia do juízo indesculpáveis, porque todos nós estamos debaixo da palavra do Senhor. Todos nós estamos, todos nós vivemos, todos nós viveremos, todos nós andaremos debaixo da palavra de Deus. Então, versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos. E Deus começa a desenrolar para ele qual seria a missão. O que ele iria fazer. Ele diz: eu vou castigar Amaleque pelo que fez a Israel, quando se opôs ao mesmo, a caminho, quando este subia do Egito. E a palavra foi: obedeça, vá, pois agora fere Amaleque, destrói totalmente a tudo o que tiver, nada lhe poupe. Matarás homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelha, destrói tudo. Irmãos, a ordem, a palavra era uma palavra
cá para nós, difícil de cumprir. Não era uma palavra para pessoas emotivas, pessoas sentimentais, pessoas que colocam emoção à frente da obediência à palavra. Era uma ordem para pessoas que estão dispostas a honrar o Senhor. Nem sempre Deus vai te dar uma palavra que você gostaria de ouvir. Nem sempre Deus vai nos falar algo que queremos obedecer, mas a nossa vida, o nosso sucesso dentro do próprio reino está ligada à obediência, está ligada a obedecer. O nosso sucesso, porque assim como a história é retratada no reino, dentro do reino, com pessoas do reino, assim também a história das nossas vidas, irmãos, é retratada dentro do reino, não o reino dos homens, mas o reino de Deus. O reino não era de Saul, o reino era de Deus. O povo não era de Saul, o povo era de Deus. Mas Deus dá uma palavra, o qual ele iria precisar obedecer. Mas a obediência não era uma obediência parcial, era uma obediência total. Tem gente que só quer obedecer pela metade. Só obedeço até aqui. Não, é radicalismo. Ah, não, isso aí eu não concordo. Mas está na Bíblia. É a palavra de Deus ou é a palavra do pastor? É a palavra de Deus ou é a palavra dos políticos? É a palavra de Deus ou é a palavra do homem? A ordem foi para que ele executasse uma missão. E aparentemente esse homem parece que vai obedecer. Aparentemente parece que vai obedecer, porque aí a partir do verso 9, do verso 4, a Bíblia diz que esse homem certamente dá a entender, e está ali claramente, que esse homem sai de diante do profeta talvez empolgado, dizendo: estou dentro. Deus falou comigo, a vitória é certa, você mais que vencedor, igual nós fazemos. Saul convocou o povo e os contou. Chegou lá no versículo 5, a cidade de Amaleque, pôs emboscada, começou a preparar um cenário de obediência. Meus irmãos, este homem preparou um cenário de obediência. Tudo parecia que ia dar certo. Tudo estava preparado para dar certo. Mas este homem, como eu disse, do verso 4 ao verso 9, este homem vai demonstrar que ele não está tão disposto a obedecer, porque obedecer custa um preço. Meus irmãos, obedecer custa um preço. Obediência dói. Obediência, muitas vezes, ela vem com humilhação. Por isso a Bíblia diz que bem-aventurados são os humildes. Porque se humilhar é se deixar vencer pela palavra de Deus. Você pode repetir isso comigo? Se humilhar é se deixar vencer pela palavra de Deus. Saul precisava se deixar vencer pela palavra de Deus. Ele se levanta, ele prepara todo um cenário de obediência.
Fala para os queneus, um povo que lá na passagem, na travessia, lá no deserto, não interveio, não atrapalhou o povo de Deus, ajudou. E ele, por ter ajudado o povo de Deus, esse povo vai ter livramento. Então Saul aparentemente está fazendo tudo direitinho. Ele fere os Amaleque no versículo 7, desde Ávila até chegar ao sul, que está de frente do Egito. Mas no versículo 8, aqui ele começa a vacilar. Primeiro ele toma vivo Agag. Não sei se ele queria ter um troféuzinho para ficar tirando onda quando chegasse junto ao seu povo, dizendo aqui, ó, aí o brabão, aí o rei, aí o representante daqueles que atacaram nossos irmãos no passado, aqueles que nos têm atacado, agora está em nossas mãos. Vamos aprisioná-lo, vamos humilhá-lo, vamos furar os seus olhos. A ordem não foi essa. A ordem foi mata todo mundo. A ordem não foi guarda o que você acha que é bom guardar e joga fora o que você achar que deve jogar. A ordem foi acaba com tudo. A ordem não está voltada ao que está acontecendo neste momento. Esta ordem está ligada ao passado, a uma vontade de Deus. Mas ele vai poupar ao rei. E isso não foi bom. Tomou Agag, o rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fim da espada. Deixou o rei e matou o povo. Mas a ordem era mata todo mundo. Saul e o povo, ou seu exército, poupou Agag e a melhor das ovelhas e dos bois, dos animais gordos, os cordeiros. Ele poupou, ele preservou o melhor. Ele achou que era inútil. Ele achou que era inviável destruir os bois. Falou, dá para aproveitar. Irmãos, se Deus falou que não quer, não tem nada que você possa aproveitar. Não há nada que podemos aproveitar daquilo que Deus rejeitou. Não há nada que possamos aproveitar daquilo que Deus rejeitou. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas tem crente que quer aproveitar as coisas do mundo. Irmãos, quando eu falo mundo, estou falando sistema, não estou falando cosmos. Eu estou falando sistema. As coisas erradas, que Paulo diz, que a palavra de Deus diz, não ameis o mundo, nem aquilo que há ou que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele diz, o que há no mundo? Mundo, sistema, concupiscência da carne, apetite sexual desenfreado. A concupiscência dos olhos, o desejo de possuir, de ter, a ganância. E ele diz a soberba da vida, os 3 pecados que derrubaram o homem lá no jardim, concupiscência da carne, quis comer. A concupiscência dos olhos, viu e cobiçou. E a soberba da vida, o desejo de ser igual a Deus. Mas as pessoas, infelizmente, muitos de nós amamos este mundo. Então o que acontece aqui é que Saul esqueceu da palavra de Deus, esqueceu ou não. Negligenciou a palavra de Deus. Deus diz, não faz. Ou Deus disse, faça, destrua, acabe com tudo. E ele quis obedecer a palavra de Deus, mas ele quis obedecer só uma parte da palavra. Ele quis obedecer só uma parte da palavra. Irmãos, e obedecer uma parte da palavra é uma obediência incompleta. Não é integridade.
Ser íntegro é ser inteiro, é ser completo para com Deus. Então ele não obedece. Ele preservou o que ele queria preservar, poupou quem ele queria poupar. Só que, irmãos, quando você não obedece, Deus fala de novo com você, te advertindo o perigo. Ele vai repetir, por isso muitas vezes já ouvi essa pregação, e vai ouvir até Jesus voltar se você não obedecer. Ele vai repetir como um deuteronômio, como uma repetição de leis. Ele vai repetir porque ele é misericordioso. Ele não quer nos matar, nos destruir, riscar o nosso nome do seu livro. Antes, porém, ele quer que todos sejam salvos. Então, a partir do versículo 10, diz assim, ó: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo. Irmãos, imagina se você ouvisse isso aqui, ó: arrependo-me de haver constituído rei a Saul, porquanto deixou de me seguir. Quando ele parou de obedecer a palavra, ele diz, ele não está me acompanhando. Ele está andando sozinho. Quem não obedece a palavra, meus irmãos, está andando sozinho. Você imagina eu estar aqui na igreja e Deus aparecer para mim, ou levantar alguém e dizer, eu me arrependo de ter salvado você. Eu me arrependo de ter morrido na cruz por você. Foi pesado. Está pensando que foi algo fácil de ouvir? Eu me arrependo de ter feito isso por você. Deus mostra que com ele a obediência tem que ser completa. Deus começa a se revelar, a se manifestar, para avisar: comigo é pegar ou pegar. A obediência precisa ser completa. Arrependo-me de ter constituído rei a Saul, porquanto deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. E o profeta que ungiu esse homem ficou muito triste, se contristou Samuel. Ele ficou triste. Ele agora tinha diante dele, diante dos seus olhos, um homem que tinha tudo para dar certo. Um homem que fracassou perante Deus. É triste, meus irmãos, ver quantas pessoas fracassaram e estão fracassando perante Deus. Pessoas com chamados, pessoas que têm toda a condição de crescer no reino de Deus, de ser uma bênção no reino de Deus, mas são um fracasso. Muitos, a gente vê diante dos nossos olhos, encontramos muitos crentes que fracassaram debaixo dos viadutos, nos botecos, nos prostíbulos, nas bocas de fumo. Encontramos muitos que nos causam tristeza, porque foram pessoas que fracassaram. Quantos vídeos a gente encontra de homens na sarjeta, gravando vídeo com pessoas, e essas pessoas com uma fala tão tremenda, com tanta sabedoria, que a gente fica admirado, tamanha a sabedoria desses homens, mas é uma sabedoria que não serve para nada, porque eles estão na sarjeta espiritual. Eles estão vivendo o ministério da inutilidade. Eles têm, mas eles não são. E causa tristeza, não um sentimento de soberba, um sentimento crítico.
para desprezo dessas pessoas, não, mas tristeza. Quisera Deus me dar um coração bom e quebrantado, ao me deparar com esse quadro da vida de pessoas, me sentar no chão para chorar, porque não é motivo de graça, não é motivo de brincadeira, é motivo de choro, de angústia, de tristeza, porque é um irmão do reino que fracassou, não é uma pessoa qualquer. Você vê o que aconteceu com Davi na morte de Saul. O que aconteceu, meus irmãos? Qual foi o sentimento de Davi? Qual foi a reação de Davi? Davi chorou. Davi não vivia torcendo para Saul fracassar. Ele não era do contra. Mesmo o camarada jogando contra ele, deixando o diabo usar ele, o afrontando direto, um homem ungido, um rei, atacando um filho de Deus, ungido por Deus, mas mesmo assim, Davi não levou para o coração quando Saul morreu, ou quando Saul se suicidou. Davi chorou. É muito estranho a cena, Davi chorando por alguém que o perseguiu, bem dizer, durante muitos anos da sua vida. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, desse versículo 10 ao 23, ou do versículo 4 ao 9, mostra a necessidade de que a obediência precisa ser completa, e que Deus fala quando não fazemos. Deus fala quando nós não fazemos, não obedecemos. Deus liberou a sua palavra a partir do versículo 10, o repreendeu. A Bíblia diz que Samuel ficou muito triste, muito abatido. No versículo 12, ele madrugou para voltar a ministrar sobre a vida de Saul, falando com ele qual seria o resultado daquele comportamento reprovável. Ele foi reprovado por Deus. Irmãos, e ele, ao invés de receber a palavra e se humilhar, sabe o que ele faz, meus irmãos? A Bíblia diz que esse homem levanta um altar e pede Samuel para honrá-lo perante o povo. Após receber a palavra de sentença de Deus, esse camarada pede para ser honrado, algo que não aconteceu. Samuel ensina para ele como se obedece. Manda trazer Agag, mata Agag, e a ira de Deus, a vingança de Deus se cumpriu, não através da vida do rei, mas através da vida do profeta, o último juiz de Israel. Então nós vimos aqui, meus irmãos, missão, o fingimento do cumprimento da missão e a intervenção de Deus, o agir de Deus, a sentença de Deus, a reprovação de Deus. Nós observamos nesta passagem, meus irmãos, aquilo que Samuel disse a Saul é algo que nós precisamos estar atentos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa é a história de um rei que foi incapaz de obedecer. Representante do reino de Deus, incapaz de obedecer. Mas eu quero nesta manhã te apresentar
um rei, um herói do reino de Deus. Herói porque em tudo foi obediente até a morte. Um rei que resolveu obedecer, que não se importou com aquilo que as pessoas iriam falar ao seu respeito. Muito pelo contrário, a sua preocupação era com a vontade de Deus. Esse rei, meus irmãos, é Jesus. Esse rei é Jesus. A vida cristã ela é caracterizada pela obediência à vontade de Deus. Quem não está disposto a obedecer não pode estar dentro do reino. Quem não está disposto a obedecer não pode estar disposto a permanecer dentro do reino. A ordem foi, lá no versículo 23 desse capítulo, foi: faça, obedeça. Mas ele não obedeceu. Diferente do nosso rei Jesus, que lá em Filipenses capítulo 2, lá no versículo 8, diz que ele optou em ser obediente até a morte, morte de cruz, pelo que recebeu o nome que está acima de todos os nomes, nome pelo qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. O rei que obedeceu, o rei que obedeceu. E eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Você que também está no reino, você que também foi ungido, separado por Deus, você tem obedecido a palavra de Deus? Será que nós temos obedecido a palavra de Deus? Será que estamos dispostos a viver uma vida vencida pela palavra de Deus? Independente daquilo que Ele possa nos falar, estamos dispostos a obedecer a sua voz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quem tem juízo, obedeça aquilo que o Espírito diz à igreja. Jesus obedeceu, o rei que obedeceu. Talvez você também tenha entrado nesta casa, desta manhã, e não conhece a Jesus, não conhece esse rei que obedeceu. Obedeceu um propósito. Obedeceu porque havia um propósito desde a fundação do mundo, em que ele fosse o Cordeiro de Deus, que entregasse a sua própria vida para salvar a humanidade. Jesus obedeceu até a morte porque conhecia o plano de Deus, conhecia que um dia Deus traria vingança sobre a humanidade rebelde, sobre o homem rebelde. Assim como Deus propusera no seu coração destruir os amalequitas, Deus tem proposto no seu coração destruir todos aqueles que forem rebeldes à sua palavra, que forem rebeldes ao seu reino. Que não o aceitaram como Senhor e Salvador. Mas você nesta manhã, que ainda não o conhece, se você o conhecer, você verá que esse Deus é maravilhoso, esse rei é maravilhoso. Esse rei é responsável, não é como Saul, esse novo rei, não, rei lá de Israel, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse rei, ele quer ser o Senhor da sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, se você como cristão tem desobedecido a palavra de Deus, volte para a palavra. E você que ainda não é cristão, que talvez esteja se permitindo ser conduzido pelo rei deste mundo, o rei rebelde,
O rei que será destruído, lançado no lago de fogo ardente. Você está com a oportunidade de fazer uma nova aliança. Não com o rei que perdeu e que morreu, mas o rei que venceu. Que morreu, mas venceu. É contraditório, mas morreu e venceu. Venceu a morte, para que você não morra. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte. Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Porque eu gostaria que você pensasse agora. Pensasse na sua missão. Saul tinha uma missão, obedecer a Deus. Saul tinha uma missão, se deixar vencer pela palavra do Senhor. Saul tinha uma missão, exterminar o mal. Acabar com o mal. Saul tinha uma missão, honrar a Deus. O ungido comissionado. Esta manhã temos muitos ungidos aqui. Comissionados. Chamados para obedecer. Chamados para honrar. Ungidos debaixo de tarefa. A tarefa de glorificar a Deus através da sua obediência. Deus quer que você um dia chegue lá no céu e Ele pergunte aí. E você diga: Senhor, me dão missão dada, missão cumprida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Deus quer que você, por obediência, um dia lá no céu, seja galardoado. Obedeça, cumpra a sua missão. Mesmo que você tenha que colocar a sua vida em risco. Como nossos primeiros irmãos. Muitos foram comidos, devorados nas arenas. Morreram a fio da espada. Mas cumpriram a sua missão. Uma autoridade do reino, desonrando a Deus. Temos uma autoridade, temos nessa história, uma autoridade do reino fingindo que vai obedecer. Uma autoridade do reino sobre falso cumprimento de missão. Saiu para obedecer, no meio do caminho, negociou a obediência, desobedeceu e teve que ver a ação de Deus sobre a sua própria vida, o reprovando. Você está disposto a obedecer ao Senhor? A ordem era: execute, execute, mate, mate, destrua, mate a sua carne, meu irmão, mate as suas vontades, mate o seu orgulho, mate a sua soberba, mate o seu desejo de usurpar aquilo que não te confere, não te compete. Mata essas coisas. Obedeça, pois obediência incompleta é desobediência. Deus nos mostrou nesta passagem que a obediência precisa ser completa. Pois a vida cristã, irmãos, é caracterizada por obedecer, obediência. Quem não está disposto a obedecer, não pode estar dentro da missão de Deus. Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos colocar o coração diante do Senhor. Porque entendemos também, Senhor, que para obedecer, precisamos da Tua ajuda. Até para obedecer, Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Senhor, não prego isso dizendo que nós, por nosso próprio esforço, vamos conseguir ser íntegros. O que propõe o Senhor, o que o Teu Espírito certamente nos propõe nesta manhã, é pedir ajuda para obedecer. Se eu não consigo, Senhor, eu preciso pedir ajuda. Senhor, me ajuda a obedecer. Senhor, me ajuda a obedecer.
Senhor, me ajuda a te honrar. Eu estou sobre uma missão, Senhor. Me ajuda a te honrar, Senhor. Me dá um coração, Senhor, obediente. Me dá um coração quebrantado, Senhor. Nos dá um coração quebrantado para obedecer a tua voz. Senhor, temos tido dificuldade, Senhor, porque há um pouco de saúde dentro de nós, Senhor. Senhor, há uma parte de saúde dentro de todos nós, Senhor. Saímos, Senhor, empolgados para obedecer, Senhor. E na trajetória, Pai, negociamos, Senhor, porque temos que pagar um preço e não estamos muito dispostos a pagar o preço, esse preço, Senhor. Nem todos nós, Senhor, queremos renunciar. Nem todos nós queremos dizer não para pessoas. Nem todos nós, Senhor, queremos dar as costas para determinadas coisas. Nem todos nós queremos perder, Pai. Havia um interesse, Senhor. Havia um interesse financeiro, Senhor. Aqui, Pai, por isso ele não obedeceu, Senhor, por completo, porque havia o interesse financeiro, Pai. Havia valores expressivos, Senhor, que ele não quis perder. Em nome de Jesus, Pai, às vezes temos que perder valores, perder dinheiro, Senhor, para te honrar, Pai. Não podemos, como crentes, Senhor, viver de suborno, viver de jeitinho. Senhor, é dinheiro sujo, Pai. Essas coisas são sujas diante do Senhor, Pai. Senhor, eles viram possibilidade, Pai, de aumentar os tesouros do reino de forma suja. Isso te desagradou, Pai. Eles, Senhor amado, viram meio, Senhor, de se vangloriarem, poupando Agag. Senhor, mas a missão não é para se ensoberbecer. A missão não é para soberbo. A missão é para humilde, Senhor. A missão são para os humildes, Senhor. Senhor, a missão é para humilde, é para quem quer obedecer na íntegra. Então, em nome de Jesus, me dá um coração quebrantado e contrito, humilde, para que eu possa obedecer a tua voz, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, tira o saúde dentro de mim, Senhor. Senhor, tira o saúde dentro de mim, Senhor. Tira o saúde da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, tira o saúde das nossas vidas, Senhor. Senhor, pois o teu Filho Jesus Cristo, o Rei obediente até a morte. Senhor, o Rei obediente até a morte. Oh, Pai querido, foi honrado, porque te honrou, Senhor. Saul, Pai, um rei desobediente até a morte, perdeu o reino. O Senhor, obediente até a morte, conquistou um reino inabalável, que não pode ser destruído. O reino de Deus. Fica conosco, Pai. Ministra, Senhor amado, através da palavra e através da santa comunhão, o qual invoco o teu nome, Pai, e te peço, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha compaixão de nós. Nos fortaleça através da mesa, em nome de Jesus. Só um aviso, só uma recomendação, uma orientação. Quem deverá participar da mesa? Aqueles que estão já em aliança com o Senhor. Se você ainda não é batizado, se você ainda não entende acerca deste ato, deixa passar, por gentileza, tá bom? E aceite esse rei na sua vida, para que você adentre a aliança com ele, poder servir a noiva do Senhor. Vamos a uma canção. Enquanto isso, o coral vai cantar. Venham as irmãs. Glórias a Deus. Ou vocês querem cantar fechando? Então sente as irmãs mais uma vez. É só para alongar, faz bem. Glória a Deus. Irmãos, ao pegar, não disperse, pelo amor de Deus. Não disperse. O assunto aqui é o reino de Deus. O reino de Deus. O assunto aqui é Jesus. O que passar disso é de procedência maligna. Então, pense só em Jesus. Fale só de Jesus. Se quebrante perante a mesa do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Se houver alguma coisa no seu coração que precisa ser tratado, fala com Ele. É Ele que vai resolver o problema. Te adoramos, Jesus. Santificado seja o teu nome.
cumpra a sua missão. Em nome de Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Dá um coração igual ao teu, Senhor. Me dá um coração disposto a obedecer, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor, para a glória do teu nome. Ore ao Senhor, meus irmãos. Fala para Deus. Se você tem alguma dificuldade, alguma área em obedecer, fala com Jesus. Senhor, eu tenho dificuldade em obedecer. Eu sou impaciente. Senhor, quebranta o meu coração, Senhor. Me ajuda a cumprir o teu propósito, Senhor. Porque a ordem que o Senhor está dando hoje, o Senhor sabe o porquê. Muitas vezes não está ligado nem à minha vida, mas está ligado à tua vontade, Senhor. Está ligado, Senhor, a um propósito, a um plano do Senhor. Não está ligado ao meu propósito, mas ao teu propósito. Aleluia. Santificado seja o teu nome, Jesus. Santificado seja o teu nome, Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aleluia. Todos já foram servidos. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Vamos à mesa do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios, no seu capítulo 11. E ele falando aos irmãos de uma igreja que, pelo que parece, não estava entendendo a sua missão de honrar a Deus, mas estava se deixando vencer pela carne. Até na comunhão eles tinham problemas. Eles estavam servindo a Deus, olhando cada um para a sua própria vontade e se esquecendo da vontade do Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Este é o meu corpo. Quando ele diz isso, ele diz: vocês estão aliançados comigo. Este é o meu corpo, que foi moído por vocês. Vocês não devem pensar na vontade de vocês, ao ponto de viver brigando, ao ponto de participar dos banquetes de vocês, sem pensar em uns nos outros, vivendo de forma egoísta. O reino é comunhão um com o outro. O reino é de amor e obediência à vontade do Senhor. Ele partiu o pão e não comeu sozinho, mas deu a todos os seus discípulos. E ele disse: esse é o meu corpo, que foi dado por vós. Senhor, aqui está em nossas mãos esse pão, Senhor, que representa o teu corpo. E o Senhor cuida do corpo, zela pelo corpo, ama o teu corpo, Senhor. E o corpo precisa estar, Senhor, em obediência à tua palavra, em obediência à tua vontade. Então nesta manhã renova o corpo, dá saúde ao corpo, restaura o corpo, Senhor, dá alegria ao corpo, Senhor.
Renova a força do corpo, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Te pedimos mais uma vez, Senhor, perdoa os nossos pecados. Faz-nos um corpo obediente, um corpo que sai em direção, guiado pelo cabeça que é Cristo. Sai em direção à tua vontade. Sai as batalhas, Senhor, para te honrar. Sai as guerras, Senhor, para te honrar. Abençoa cada um dos teus servos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Comamos do pão, meus irmãos. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória, viva o Rei Jesus. Aleluia. Glórias ao Rei dos Reis, ao Rei que venceu, ao Rei que morreu, não para permanecer no mundo dos mortos, mas o Rei que morreu para ressuscitar e nos dar vida, vida com abundância. Aleluia. O exército de Saul mais à frente, o povo de Saul foi destruído, porque estava servindo a um rei rebelde. O povo de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não irá ser destruído, porque está seguindo ao Rei que obedeceu, ao Rei que morreu e ressuscitou e vai ressuscitar também. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Bendito seja o teu nome, Rei vencedor. Rei vencedor. Louvado seja o teu nome. Oh, aleluia. De semelhante modo, após ter ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é uma nova aliança no meu sangue. O sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. O sangue de Jesus nos comprou. Temos aliança pelo sangue de Jesus. Temos aliança pelo sangue de Jesus. Não estamos aliançados com o rei deste mundo. Estamos aliançados com o Rei Todo-Poderoso Jesus. Há poder no seu sangue. Aleluia, há poder no seu sangue. Pois o seu sangue é a nova aliança. É a nova aliança em que esse rei cuida bem de você, cuida bem da sua casa, cuida bem da sua família. Ele diz: fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Fique de pé, meus irmãos. Pois é em memória do rei que venceu, é em memória do rei que obedeceu, que nós vamos participar desta mesa, deste momento. Pai, te damos graças, porque o rei venceu. Te damos graça, porque o rei obedeceu. Aleluia. Te damos graça, porque o rei não nos levou para a morte, ele nos levou para a vida. Aleluia. Nós estamos indo para a vida. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Fortalece o teu povo. Fica conosco. Em nome de Jesus, bebamos todos do cálice. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Você está na festa do rei que venceu. Exalte a ele. Aleluia. Hosanas, 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 nas maiores alturas. Aleluia. Aleluia. Ele é Yeshua. Aleluia. Ele é o Rei dos Reis. Aleluia. Te adoramos. Nós vamos sair cantando da casa do Senhor, o Rei que venceu. Aleluia. Te adoramos. Te adoramos. Exalte ao Senhor. Glorifica a Ele, meus irmãos.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nessa mesma presença que o Senhor derramou na sua vida. Aleluia. Continue adorando ao Deus, o Altíssimo da tua vida. Que Ele venha ser glorificado. Oh, aleluia, glória ao Senhor. Então, por que temer? Nessa sua luta, por que temer? O Senhor fala na sua palavra quase 366 vezes. Não temas, por que temer? Aleluia. Aleluia, Jesus. Fogo não me queima, das águas não vou afundar. Aleluia, Jesus. Pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Oh, irás prover de novo, Espírito Aleluia, Santo. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Pois estás comigo, Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. estás comigo. Temer porque se eu estou teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Tu és o nosso Jeová Jireh. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade não vão
por quem nunca perdeu batalha. seu nome é. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, Irá prover de novo. Eu creio em ti. eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Aleluia. A tempestade, Seja o teu nome. a tempestade, declara isso. E o vento forte não vão roubar a minha fé. Eu te meu Mais uma Deus. vez. A tempestade O vento forte na tua vida, não vão no teu trabalho, roubar a minha no teu emprego. fé. Mais uma Em ti, vez, cante ao meu Senhor. Deus. A tempestade. O vento forte Oh, aleluia, Senhor. roubará Santo é teu nome, ó Pai. Em ti, em ti, a meu tempestade. A tempestade, o vento forte, não vou roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Em ti. Aleluia, Aleluia. Santo é teu nome, ó Pai. aleluia, Santo é teu nome, ó Deus. aleluia, oh, Aleluia. aleluia. Glória a Deus, glórias ao Rei que venceu. Aleluia, 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 aleluia. O teu Rei nunca perdeu batalha. Nosso Rei nunca perdeu batalha. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado pelo teu Espírito Santo no nosso meio. Senhor, abençoa a aula que vai se iniciar daqui a pouco, Senhor. Usa o professor, Senhor. Senhor, abre o entendimento daqueles, Senhor, que se propuseram a aprender mais do Senhor. Senhor, nos dê um domingo abençoado na tua presença. Abençoa, Senhor, a meditação de logo mais. Libera o teu espírito de profecia. Fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as ricas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós todos os dias das nossas vidas, até que Ele venha. O Rei vem, o Rei vem. Maranata, ora, o Rei vem. E a noiva do Cordeiro diga amém. Bom dia a todos, vão na paz do Senhor. Cantei primeira vez no coral da mulher. Deixa eu ver você. Agora é contigo, mesmo.